E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Heleno Júnior, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais da Prefeitura do Recife e estou aqui mais uma vez com vocês. Vamos falar sobre ginástica de condicionamento, né? A gente está aí perto de finalizar esse conteúdo e hoje especificamente a gente vai falar sobre doping. Então, a gente vai falar aí sobre algumas substâncias, sobre os usos inadequados, né, de algumas substâncias. E antes disso, né, tem um recado muito importante para você que está aí na sua casa, quer entrar em contato com a gente, quer interagir, quer falar com a gente lá no chat. Nosso amigo Revoredo, jogador caríssimo, está aqui no chat, pronto para falar com vocês. E aí, Billy vai mandar agora na tela o QR Code do Android aqui do lado esquerdo para vocês fazerem um download aí. Então, se você tem um celular Android, vai lá, aponta a câmera lá na televisão, que vai direto para a sua loja para você baixar. É loja, mas não é pago não, viu? É uma loja que o aplicativo é gratuito mesmo, certo? E agora, beleza, não tenho Android, o que é que eu faço? Então, eu tenho iPhone. Billy vai jogar agora aí para vocês também o código, o QR Code do iOS, né? Para ir lá para a loja do iOS, a Apple Store. E é isso, eu meti até o inglês. Queria agradecer aqui também ao nosso amigo Plínio, que está tornando nossa aula mais acessível, né? Como sempre. E aí eu vou jogar a bola para ele, matar no peito, como ele mesmo diz. O nosso jogador caríssimo, Revoredo. Fala, minha benção! Tudo bem com vocês? Tô na área, viu? Se derrubar é pênalti. Isso aí mesmo. Se quiser interagir aqui com a aula de Heleno hoje, com aqui, ó. Vai lá, já tô aqui, ó. Já tô online, vou até chegar perto, ó. Chega, benção! Faz teu nome. Aqui, ó, mais pra cá. O pai tá on. O pai tá on, viu? Eita, dele, fechei, foi tudo. Coisas do ao vivo. Tá tudo certo, nada errado. Mas então, vamos embora. Falar sobre ginástica de condicionamento físico e doping. Na verdade, a gente vai falar mais sobre condicionamento físico e sobre o doping, né? A gente já falou aí sobre ginástica, né? Já falou o que é ginástica para vocês, já falou o que é condicionamento físico. Na semana passada a gente colocou, a gente trouxe aqui para vocês, né? Um pouco da ginástica localizada, né? Como é que funciona, o condicionamento físico de quem treina, de quem faz a ginástica localizada. E aí eu já vou adiantando que na semana que vem a gente vai estar falando sobre princípios do treinamento. Então veja, a gente está falando de ginástica localizada, já falou de ginástica localizada, que é um tipo de treinamento. A gente vai falar agora sobre alguns hormônios, sobre substâncias, né, sobre suplementação. E na semana que vem a gente fala sobre esses princípios de treinamento, né? Porque tem a individualidade biológica, cada pessoa, né? Aí do seu jeito. Então, semana que vem tem mais pra vocês. E tem prática também na semana que vem, óbvio, né? Ah, Helena tá falando demais aí, muita coisa, mas tem que falar, vocês têm que entender. Primeiro, como é que funciona, como é que as coisas funcionam, para depois a gente ir pra prática. Porque fazer a prática pela prática, né, também não é tão interessante. E aí, vamos embora. Mas, Heleno, o que é o doping? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aí, né, na vida de vocês. Doping, que danado é doping? Pela definição, o doping ele é caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo relacionada a um estímulo. Ou seja, o nosso corpo, o doping, ele é caracterizado quando a gente faz a ingestão de algum estimulante, alguma substância que faz com que o nosso corpo ele tenha um estímulo diferente do natural. Então pense, o nosso corpo ele é formado lá pelas células, tem os hormônios, tudo acontece da forma que ele foi projetado, né? Digamos assim. E aí a gente faz a ingestão de alguma substância que altera esse funcionamento. Então, quando alguém faz a ingestão dessa substância, ela é caracterizada um doping porque ela altera os estímulos, né? Aí do corpo. Das respostas. E aí, por exemplo, para atletas,
o uso dessas substâncias está diretamente ligado ao rendimento. Então aí na imagem vocês estão vendo, né? Por exemplo, uma pessoa que é mais magrinha, que a gente chama de eutrófica, né? Uma pessoa que tem um corpinho mais magrinho, ela toma essas substâncias, né? Faz a ingestão dessas substâncias para conseguir um rendimento maior. E aí não está só ligado a essa questão estética, né? Como vocês viram na imagem, de crescer, digamos assim, o corpo, mas está ligada também ao rendimento. Lembra que eu falei quase agora sobre estímulos? Então, esse estímulo não está só ligado à estética, ao crescimento da massa, do músculo, mas também a outras coisas que a gente vai ver mais pra frente. E aí, histórico de doping. As Olimpíadas acabaram de acontecer aí, né? E aí eu trouxe para vocês hoje um relato da Rússia, né? Que teve aí, mas no ano de 2015 teve um escândalo de dopagem lá na Rússia, né? Mais de 1.000 amostras de controle, eles encontraram mais de 1.000 amostras de controle de doping. Ou seja, o que era que acontecia? Lá os atletas estavam fazendo a ingestão de substâncias que faziam essas alterações, que eu já falei para vocês, e eles meio que faziam um controle, eles davam um jeito de mascarar isso que os atletas estavam fazendo. Ou seja, lá em 2015 eles encontraram essa fraude, né? E aí foi um escândalo, porque vejam, mais de 1.000 atletas. Imaginem quantas pessoas não foram prejudicadas, né? Por causa do benefício que esses atletas tiveram através dessa alteração aí, né? Então, isso aconteceu em 2015, né? E aí, quando foi no ano de 2016, nos Jogos do Rio, né? Na Olimpíada que teve no Rio de Janeiro, mais de 200 atletas russos foram desqualificados dos Jogos. Ou seja, depois que descobriram o que aconteceu, eles precisavam de comprovações, né? O escândalo foi em 2015, então continuou se investigando, porque assim também não é de imediato. Continuou tendo uma investigação e mais de 200 atletas foram desqualificados, ou seja, eles foram barrados dos jogos, né? Foi barrado do rolê. Então, aí não parou por aí ainda, né? Aconteceu isso em 2016 e a WADA, que não é WADA o nome, mas a gente vai chamar de WADA, o órgão mundial, né, de controle antidopagem. Então, em 2019, eles baniram a Rússia por 2 anos. Porque o que acontece? Quando um atleta, especificamente, né, porque nem sempre acontece assim de serem vários atletas, quando um atleta ele é pego no doping, ele tem uma punição, né? E aí vai depender do que é que ele ingeriu, de qual foi a modificação que ele fez. Então, nesse caso, a Rússia ela ficou banida por 2 anos. E aí aconteceu uma coisa que eu tenho certeza que você que assistiu à Olimpíada observou. Que na Olimpíada agora, em 2020, não se tinha o nome Rússia, né? Eram os atletas russos. Por quê? Como eles ficaram banidos de participar de competições, né, por 2 anos, representando o seu país, eles precisaram competir meio que de forma individual, digamos assim, né? Então foi aí que criou-se o Comitê Olímpico Russo, porque eles tinham que representar o país sem expor a bandeira. Então, por exemplo, eles não podiam usar o uniforme do país, nem ser chamado de Rússia, né? Eles tinham que usar uma bandeira neutra, que não identificasse o país. Por quê? Percebam que não foi um atleta só, vejam a história, que não é um atleta que pegou lá a medicação, né, a substância e ingeriu sozinho. Teve todo um controle aí do país, um estímulo, na verdade, do país, para que esses atletas fossem beneficiados. Mas por quê? Por que as pessoas fazem isso? Toda vez que um atleta ele é campeão, ele tem um bom desempenho, primeiro que sobe o nome do país, né? Segundo que o atleta ele ganha, então cada medalhinha daquela ali tem vários mil de reais aí envolvidos, dólares e tudo mais. Então imaginem que quanto mais esse atleta
for campeão, né, quanto maior for o número de campeões para esse país, mais o país, além de ser visto, né, além de ter o seu nome falado em todas as reportagens e tudo, ainda tem a parte do lucro, né, esse dinheiro, porque os países investem nos atletas e aí eles querem um retorno, né, eles fazem lá os investimentos, seja de área, de treinamento, ou de treinadores, e aí eles querem o retorno, só que aí nesse caso eles queriam o retorno de uma forma errada. Aí não deu certo, né? Deu errado. Oi, Ivo. Só complementando assim, vai entender também que essa história de doping, de seleções que foram pegas em doping, você for ver uma das primeiras seleções assim que entrou nessa enrascada aí, foi lá pela década, quase na década de 40, final da década de 30, né? Quando um alemão, ele começa a desenvolver estudos, pega esses estudos de hormônio da testosterona, né? E aí ele até ganhou um prêmio Nobel, sendo que na época, como é que se diz? Hitler, ele proibiu esse cara de pegar. Eles começaram a estudar ainda mais sobre a questão de anabolizantes, de doping, dessas coisas. E aí foi percebido que, durante um tempo, os atletas da Alemanha, eles conseguiram milhares de medalhas. E aí, décadas depois, foi que percebeu que esses atletas, eles estavam fazendo uso de substâncias para aumentar a sua potência, para aumentar a sua... como é que eu posso... A sua potência mesmo, a sua como é o nome? O desenvolvimento, né? Seu desenvolvimento, né? Naquela prova. É só para complementar mesmo. Vou jogar a bola de novo para Helena aqui, que ele é o jogador caro. Caríssimo. Mandou a ideia para vocês entenderem que isso não é algo de agora também, né? Tipo, isso foi um escândalo recente, mas isso tá lá desde antigamente. Agora, o que acontece? Naquela época, eles tinham mais dificuldade. Vejam, a tecnologia naquela época não era da mesma forma. A forma de fazer os medicamentos não era a mesma. Então, assim, hoje em dia, tem pessoas até que mascaram ali esses hormônios, essas substâncias dentro de outros remédios. Então, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, então fica ligado aí que vai chegar nessa parte. E aí a gente falou da Rússia, mas também tem um caso recente do Brasil, né? Uma brasileira, que é Tandara Cacheta, jogadora de vôlei aí, a nossa oposta, né? Que foi pega num caso de doping. Então, assim, na verdade eles detectaram, mas não necessariamente ela fez realmente diretamente esse uso de doping. E aí por isso que eu trouxe esse caso para a gente discutir um pouquinho do que aconteceu, né? Primeiro, para vocês entenderem como é que funciona, para saber, então, se eu sei que vai ter um exame de doping, como é que eu vou me dopar? Né? Como é que eu vou fazer o uso disso aí se eu sei que vai ter um teste? Eles não marcam assim, ó, tipo, sexta-feira tu vai fazer o exame de doping, não é nada assim não. Porque imagine, se você avisa pra pessoa que ela vai fazer o exame de doping, ela pode fazer o quê? Não, então eu vou manipular até aqui, quando chegar a tal período eu fico sem, faço a limpeza do organismo, e aí quando eu fizer o exame de doping vai dar tudo ok, né? E depois eu vou lá e tomo de novo, volto a fazer o tratamento, enfim. Mas aí eles não fazem assim, eles chegam de surpresa e fazem, pode ser tanto lá na casa dos atletas, ou pode ser lá no local de treinamento deles. Então não tem assim uma hora exata, um local exato de onde eles vão fazer, não. E aí o que é que aconteceu? Antes delas viajarem, antes dos atletas irem para Tóquio, rolou essa testagem, né? O comitê foi lá fazer os testes com as atletas e tudo mais, só que estava todo mundo tranquilo, porque, né, a consciência de todo mundo estava tranquilo. E aí o resultado só saiu quando já estava rolando a Olimpíada lá em Tóquio. Então, quando saiu o resultado, no exame de Tandara tinha constando o uso de uma substância chamada ostarina. Essa substância, ela imita a testosterona. Então, supostamente, dizem que ela tem efeitos menos agressivos, né? Mas ela imita a testosterona. Então, se ela imita a testosterona,
o que é testosterona, né? Se eu estou falando, né, que imita aí, se ela imita, então ela está querendo fazer algo. Está querendo fazer o quê? Essa testosterona é o principal hormônio masculino, né? Então esse hormônio ele contribui no desenvolvimento de fibras musculares e é responsável também pelo aumento de força, velocidade e aptidão física em geral. Isso aí eu estou falando do que é o hormônio da testosterona em relação à parte do atleta, digamos assim. Porque a testosterona, por ela ser o principal hormônio masculino, ela tem outras funções. Então, por exemplo, as características que são ditas como masculino, né? A nossa sociedade já ditou aí, ainda continua ditando o que é o masculino e o que é o feminino, mas que isso é outro debate. Historicamente, as características masculinas são adquiridas através desse hormônio da testosterona. Então, por exemplo, a barba, né? Os nossos pelos. Aí quando você vai desenvolvendo a puberdade, vocês estão numa idade aí que a testosterona está lá em cima, então todo esse desenvolvimento de características masculinas são através desse hormônio da testosterona. Tá, Ellen, se tu tá dizendo que a gente tá com a testosterona alta, mas eu não tomei nada. Como é que eu tô com isso? Você tá com a testosterona alta porque esse é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Então pense, quando a gente fala de substâncias que são colocadas no organismo, elas são colocadas para meio que se juntar ali com outras que já existem. Então, essa suplementação é feita para que tenha mais daquilo no organismo. E aí, no caso, se já existe no meu organismo e ela naturalmente já me dá esse ganho de força, ganho de massa, velocidade, então eu já tenho isso natural. Quando eu coloco ali, teoricamente, eu estimulo para que fique melhor. Todo mundo até brinca, assim, a galera que é do vôlei, eu já joguei vôlei, né, já fui atleta, e todo mundo sempre tirava onda, assim, porque dizia, quando tinha alguém que batia muito forte, né, na bola, todo mundo chamava de Tandara, porque Tandara sempre foi uma pessoa muito forte. Então, se jogaram aí, teve essa ideia, e aí teve até comentários dizendo, né, por isso que ela bate tão forte na bola, não sei o quê, porque ela usa testosterona, mas não foi nada comprovado, né, que ela fez realmente, diretamente, esse uso de hormônio aí para alterar. Então, o que acontece? Tem esse hormônio aí que faz essa função, né? E aí, como é que funciona, né? Ah, Helena, mas você falou que tem no nosso organismo. Então, se eu quero ter mais força, se eu sou um atleta, ou se eu sou um atleta de nível maior, né? Eu sei que tem alguns de vocês aí que gostam de jogar um futebol, gostam de jogar um vôlei. Então, de repente eu tô ali competindo. Eu quero ter um rendimento maior no meu treinamento, né, nas competições, mas eu não quero tomar esses hormônios aí não. E não queira mesmo, viu? Porque eles têm esse benefício que são ditos aí, né? A princípio você tem mais força, fica mais viril e não sei o quê, mas lá na frente tem os efeitos ruins, né? Que eu falo daqui a pouco também. Mas aí, por exemplo, se isso já produz no meu corpo, como é que eu faço para aumentar? Né? O que é que eu faço aí para que o meu corpo produza mais naturalmente? Né? Então tem aí, ó, para o aumento e controle natural dos níveis de testosterona, né? Nós temos alimentos que são ricos em zinco, então ostra, fígado, feijão, castanha, são alimentos que possuem aí que vão dar um estímulo para o seu corpo produzir mais testosterona. Então, alimentos também ricos em vitamina D, como salmão, sardinha e ovo. Sardinha e ovo estão mais presentes, pelo menos aí no meu cardápio, não sei de vocês. O salmão, ele está um pouco distante, né não, Evo? E aí, outra coisa, a vitamina D, ela tem uma relação também com aquele banho de sol, né? Não sei se vocês já ouviram falar, então, vou aumentar minha vitamina D ali. Em Recife, a gente tem um índice de vitamina D aí para estourar, né? Porque o sol daqui não é fraco, não. Então tem que ter cuidado também, porque o sol, do mesmo jeito que ele pode ajudar aí para aumentar essa vitamina D, ele pode ser prejudicial também, né? E temos aí também alimentos ricos em vitamina A, como a manga, o mamão, cenoura, tomate. Então, assim, tem outros alimentos, né? Eu trouxe alimentos que são mais acessíveis, né? Coisas que estão mais próximas, né? Um ovo, uma sardinha, está ali mais próximo do tomate,
que está no nosso dia a dia, né? Pelo menos no meu, não sei no de vocês aí. Depois fala aí no chat para Revoredo se está no dia de vocês ou não, porque no meu tá. E aí, vamos seguir. Outras formas de ter esse aumento, né? A gente falou aí de alimentação, mas aí tem outras questões, né? Tem a prática regular de atividade e exercícios físicos, né? Que também faz com que aumente. Ter uma boa noite de sono, então ter um sono regulado, ter uma qualidade de sono, né? Boa. Realizar atividades de lazer, então não é só pensar que a gente tem que fazer tudo aquilo que é chato, assim, entre aspas, né? A gente tem que ter uma atividade de lazer também para poder ter um estímulo diferente para o nosso corpo, né? A gente não é feito só de estudar, só de trabalhar, a gente tem que ter um momento de lazer também, para poder conciliar e tudo. E aí vem um outro assunto polêmico, que é o uso de suplementação. Então, e aí? Suplementação e anabolizante, é a mesma coisa, não é? Diferente? Então veja, quando a gente fala de anabolizante, a gente está falando diretamente da ingestão de hormônios no nosso corpo, né? O suplemento, a suplementação, ele é algo que vai complementar, né? Então, por exemplo, eu quero ganhar massa, eu quero perder peso. Então, essa suplementação, ela vai auxiliar aí para que o seu corpo ele tenha uma progressão de algo que você quer. Agora, pense bem, por quê? Estou falando aqui de suplementação, de anabolizante, mas isso tudo é muito importante ter um apoio nutricional. Então, para tomar uma suplementação, eu não vou ali numa loja, moço, vem cá, me dê aqui um suplemento aí que eu quero, tô a fim de ganhar uma massa aí, me dê um suplemento. Não, não é assim que funciona. Por quê? Como eu já falei antes, o nosso corpo ele tem as produções dos hormônios, né? A produção natural. Então, a suplementação, ela é indicada quando você tem um gasto energético, quando o meu corpo ele gasta mais do que eu consumo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se, vamos dizer, eu comi pouco hoje, saí de casa, não comi quase nada, e aí meu corpo precisa de energia para fazer as minhas atividades. Então, se eu não me alimento bem, se eu não consigo me alimentar bem por algum motivo, o meu motivo, por exemplo, minha vida é bem corrida, eu saio, vou dar uma aula, faço isso, faço não sei o quê. Então, eu não consigo me alimentar bem. Então, o que é que eu faço para poder fazer com que o meu corpo tenha essa energia, né? Com que ele dê aquilo que eu preciso. Então, se eu preciso de energia, ele precisa ter para me dar, né? Então, se eu não consigo suprir isso com a minha alimentação básica, aquele feijão com arroz, cuscuz com ovo, aquilo que é básico que a gente come no nosso dia a dia. Se isso aí não está suprindo aquilo que eu gasto, aí eu preciso de uma suplementação. E aí uma nutricionista vai dizer, olha, vamos fazer os exames, seu corpo está assim, seu rim está assim, seu fígado está assim, você pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Porque tudo isso que a gente vai colocando no nosso corpo, por mais que a gente precise, ou então a gente acha que precisa, se a gente coloca em excesso, a gente está fazendo mal também. Então, não é porque algo é bom que eu vou consumir demais. Imagine, água é bom. A água faz bem para a nossa vida. Mas imagine, se eu pego ali uma garrafa de 10 em 10 minutos, eu tomo 1 litro de água. Imagina, seu corpo não vai aguentar, porque você está ingerindo uma quantidade a mais do que ele precisa para funcionar. Então tem todo esse funcionamento. E aí eu falei lá no começo sobre os anabolizantes, né? Que no começo pode parecer algo legal. O cara vai dizer, nossa, tô aqui, tenho mais força, tenho mais energia, tenho mais velocidade. E aí tá achando tudo massa. Só que essa quantidade de hormônio que está sendo ingerida, que está sendo colocada ali naquele organismo, naquele momento ele pode parecer bom. Mas aí ele pode, no futuro, deixar o homem, né, particularmente, infértil, ou seja, ele vai ter uma dificuldade aí de ter filho, se ele quiser. Ele vai ter uma diminuição na função sexual, né? Então, o cara, quando chega lá, vai dar errado, não vai dar certo, porque ele tomou aí um negócio que não devia tomar e o corpo ali não vai reagir mais, né? Então, para a mulher, por exemplo, a mulher que toma substâncias que tem a testosterona, né? A mulher também produz, mas produz numa quantidade menor. Então, a partir do momento que ela começa a aumentar essa dosagem, o corpo dela vai começar a produzir
essas características, como eu já disse, que socialmente são tidas como características masculinas. Então vai começar a aumentar o crescimento do pelo, né? Os seios vão diminuir, né? No homem, por exemplo, quando ele toma testosterona demais, chega a um nível que ele começa a ter uma mama, peito, aumentado. Então, na mulher é o contrário, né? No homem aumenta, na mulher diminui. Então vejam aí a alteração hormonal que tem para as pessoas. Então tem também problemas nos rins, problema no fígado, porque vai sobrecarregar o organismo. Então tem alguns casos que pode levar a um quadro de ter um câncer, por exemplo, né? Causado aí por essas... Fugiu o nome da minha cabeça agora. Essa ingestão sem necessidade. Se o corpo já produz, você está ali colocando em excesso. O nome veio agora. Então, se você está colocando lá em excesso, você vai poder chegar a ter essas alterações e ter complicações seríssimas no futuro. E aí, antes de encerrar, né, a gente já está chegando no finalzinho, eu queria saber se tem alguma resposta aí. Vou passar para Revo, para ele ver ali se tem alguma coisa no chat, fazer algum comentário. E ele também já aproveitar que estamos chegando no final, para ele fazer a despedida dele e a gente seguir o bonde. Fala, minha benção. O chat aqui tá indo, viu? Ângelo aqui, ó, tá dizendo bom dia, professor. A professora Vilma aqui, ó, ligado na aula de Educação Física. Valeu, professora Vilma. Cheiro, Vilma. Cheiro. Então, pessoal, é extremamente importante isso que Heleno veio comentando aqui, né? Primeiro que, tipo, a gente... são coisas que, no primeiro modo, você vai ver o crescimento dos músculos, vai dizer, ó, o corpo perfeito, mas se você for dar uma olhada para dentro, você vai ver que tá tudo desregulado, né? Como a Heleno falou, câncer, né? Disfunção, impotência sexual, né? Calvície, o crescimento da mama, e aí acne, né? Então, tipo, não é qualquer acne, são aquelas espinhas grandonas, né? Não é nem espinha de piaba, é espinha de tubarão, que é desse tamanho aqui, ó. Então, cuidado, benção. Se tu sabe de alguém que está usando, fala com ela, mostra essa aula de Heleno para ela, mostra o quanto que ela está fazendo a longo prazo na vida dela, não vai ser bom. Bom, eu estou ficando por aqui, eu me chamo Revoredo, né? Aula massa, Heleno. Tchau, pessoal. Então é isso. Mais tarde, a aula vai lá para o YouTube. Então, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre o assunto, que quer saber, que está precisando dessa informação, e você não tem uma segurança ainda de falar, você aprendeu, entendeu, mas não tem essa segurança, pega o link, compartilha lá. Chegou mais gente aqui, Heleno. Chegou? Foi mal. Chegou mais gente aqui. O professor Alami acabou de dizer aqui, eu também tô ligado na aula. Ele não é o rostinho lindo, o Alami é o professor sarado. Logo menos, viu? Ele tá dizendo aqui, tô presente na aula aqui, ó. Alami já tá ligadinho aí, porque ele tá só esperando a hora de entrar em campo e já tá aqui pegando as dicas do que a gente tá dando, porque ele é o corpinho sarado, né? Ele não é o rostinho lindo, ele é o corpinho sarado. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, joga lá no YouTube mais tarde pra gente, que depois a gente vem aqui e explica novamente o que ficou aí pra vocês. Um cheiro e até a próxima.